Então, vamos começar a continuar a nossa explicação sobre o sistema genital masculino, parte 2. Então, a gente está falando sobre prepúcio. O prepúcio é essa pele que recobre a glande e ela tem uma função que é de proteger a glande. A glande é extremamente sensível, revestida de uma mucosa extremamente sensível. Só que em alguns casos, esse prepúcio, ele é muito avantajado e fechadinho aqui. Isso faz com que não seja fácil, ou seja, até impossível de expor a glande, tá? Então, em alguns casos, é necessário retirada desse tecido. Em alguns casos, criança, gente, quando a criança é pequena e o pessoal fala em fazer a cirurgia de fimose, eu me preocupo muito, porque é normal ser fechadinho. Com a idade, 3, 4, 5, 6 anos, esse material ele vai descendo. E também existem pomadinhas que ajudam a baixar essa pele, tá? Mas tudo bem. Então, isso é individual, né? Existem casos também que esse frênulo, essa estrutura aqui, o pessoal chama de freio, tá na base da junção da glande com o corpo, né, do pênis. É quando o homem fica excitado, ele puxa a glande para baixo, fazendo com que muitas vezes possa sentir dor. Então, existem alguns casos que esse freio tem que ser retirado. Uma curvatura, abaixar um pouco é normal, tá? É normal, não tem nada de anormal. O problema é provocar dor e impedir relações sexuais. Ok? Existe um problema também que muitos homens sofrem, que é a chamada varicocele. O testículo, existe o cordão espermático, que chega até os testículos e tem várias coisas nesse cordão, inclusive veias. E as veias têm válvulas. E essas válvulas abrem e fecha, fazendo com que o sangue passe. Em alguns momentos, em alguns casos, essas válvulas se tornam flácidas e acaba acontecendo acúmulo de sangue, falta de passagem de sangue, causando o que a gente conhece como varicocele. São as varizes. São varizes, tá? Só que nesse caso, né, na região dos testículos, né? Do testículo e do sacro. E aí o que acontece? Forma essas estruturas extremamente doloridas. Muitas vezes tem que ser removida de forma cirúrgica. Também eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre umas perguntas que sempre os alunos me fazem. O que é poluição noturna? Muitas vezes o garoto está dormindo e ele tem ejaculação, acorda cheio de esperma e entende por quê, pensa que é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal, o corpo está treinando, é um treinamento que o corpo faz. Existem alguns adultos que continuam tendo essas poluições noturnas e isso é relativamente normal. Outro ponto também que eu quero chamar a atenção é que mulher tem menopausa, vocês sabem disso, que os hormônios sexuais femininos diminuem até o momento que ela nem libera mais ovócitos, tá? Isso é acompanhado de muito mal-estar por volta de 45 anos, mas isso é chamado de menopausa. Mas os homens também tem o que a gente conhece como andropausa, certo? Só que é muito mais tranquilo e ocorre uma diminuição da produção da testosterona, mas não ocorre uma diminuição na produção do espermatozoide. Então ele continua fértil. O que diminui é a testosterona, tá? E pode ser que muitos homens passem por essa andropausa e nem sinta. E essa diminuição ela pode ser constante e lenta durante toda a vida da terceira idade. Uma coisa também que eu quero chamar atenção é em relação à higiene pessoal. Tanto o homem quanto a mulher libera um material chamado esmegma, que é a combinação de células
epiteliais com óleos e gorduras, que ela se acumula nos órgãos genitais. A mulher acumula principalmente no clitóris e nos pequenos lábios, e o homem ao redor da glande. Ele fica branquinho. Em alguns casos, ocorre a junção de fungos e bactérias, que ele se torna fedido. E se ficar fedido, tem que ir no médico, tem que ver o que está acontecendo, porque tem que ser feita uma limpeza. É necessário limpar a glândula, é necessário limpar, no caso da mulher, né, o clitóris, os pequenos lábios, tá? Para manter uma higiene pessoal, né? Eu também quero chamar atenção para algumas curiosidades com vocês, tá? Para vocês. Durante muitos anos, décadas, séculos, a gente explora os animais, né? Então, existem aqueles materiais que a gente diz que é afrodisíaco, né? Ou mesmo de cheiros extremamente importantes para as nossas indústrias, né? Então, existe o almíscar, ou almíscar, né? Almíscar. O almíscar é o nome dado a um perfume obtido a partir de uma substância de forte odor secretado pelas glândulas de cervo almiscarado, e também de outros animais e de algumas plantas. O que acontece? Muitos animais liberam esses cheiros, tá? Que são chamados feromônios, para marcar território, para chamar a atenção de fêmeas e por aí vai. E o ser humano, ele acaba pegando muito desses materiais para utilizar no seu uso, por exemplo, fazendo perfume. Então, tá aqui o bichinho. Então, o que o pessoal faz? Tira essas glândulas, tá? Então, mata esse animal para essa questão dessas glândulas e utiliza na perfumaria. Hoje em dia, esses materiais já são produzidos de forma sintética, tá? Então, não é necessário mais o sacrifício desses animais, né? Esse segundo animal, tá? A figura desse segundo animal é o civete. Ele também foi muito explorado pela indústria das perfumarias, porque ele é um animal que tem um odor muito forte, tem uma glândula anal que produz odores muito fortes, e o pessoal tirava essa substância dessas glândulas anais para poder colocar nos perfumes, né? E então criava ele em cativeiro, em pequenas jaulas, fazia com que o animal ficasse extremamente estressado, porque quanto mais estressado, maior era a produção dessas substâncias pelas glândulas anais, né? Então eles esfregavam bastante as glândulas anais nessas jaulas, tudo, para tentar marcar o território, para tentar fazer com que os agentes que estão causando estresse ficassem longe deles, né? Já existe, ainda bem que existe os materiais que imitam essas substâncias, né, artificiais. Então, teoricamente, não se usa mais essas substâncias retiradas desse animal. Então é isso, pessoal. Assistam os vídeos, leiam os materiais, vamos participar do Google Meet se vocês tiverem dúvidas. Se tiverem dúvidas também, podem colocar no fórum de dúvidas e comentários. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.